Bom, no decorrer da história, a China passou por momentos de altos e baixos, obtendo estado decadente durante o Império Manchu. Isso se deveu ao fato do imperialismo, no qual o país se via dominado por inúmeros países, a exemplo de Portugal e Inglaterra. Bom, eis que em 1912, liderados por Sun Yat-sen, surge o movimento republicano nacionalista, que tem por objetivos derrubar o Império Manchu e acabar com a dominação estrangeira. Logo, após alguns anos, o movimento republicano acaba ganhando. E então, o líder do movimento, Sun Yat-sen, é assumido como dirigente do Estado. Logo, passam a haver investidores estrangeiros, assim como a instalação de fábricas, principalmente em Xangai, e etc. Com o decorrer dos anos, vai surgir o Partido Comunista Chinês, vai ser liderado por um Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen, após alguns anos, quem vai assumir vai ser o Kai-shek, e ele vai colocar o PCC na ilegalidade. Isso vai desencadear uma determinada guerra civil, que vai se prolongar por 22 anos. Então, a incipiente industrialização do país é completamente interrompida, tendo em vista a guerra civil, também a dominação japonesa, que acontecia entre as décadas de 30 e 40. No decorrer dos anos, o Partido Comunista Chinês acaba ganhando, e com isso quem vai assumir vai ser o Mao Tse-tung. Basicamente, eles vão adotar o modelo soviético e por causa disso vão receber auxílios do governo soviético. E principalmente eles vão adotar algumas medidas como a centralização do poder, o partido único, as terras coletivas, as fábricas, as indústrias, agora são todas estatais. Então, em 1957, o Mao Tse-tung vai lançar o plano que vai se chamar Grande Salto para Frente. Ele tem como objetivo consolidar o poder do PCC, assim como a industrialização do país, por assim dizendo, e o fortalecimento da economia. Isso pode ser reduzido à criação de um parque industrial amplo e diversificado. Logo vão surgir investimentos nas indústrias de base e em obras de infraestrutura, que vão praticamente ser a base do processo de industrialização. No entanto, devido a uma alta burocratização, má gestão, esse plano não vai acabar indo para frente, vai desestabilizar o quadro econômico da China, que tinha potencial para crescer, ou seja, vai estagnar de novo e a China vai passar por um momento de retrocesso. E assim pode-se concluir que a industrialização chinesa padeceu dos mesmos males que o modelo soviético, a exemplo da burocratização, má gestão, assim como a baixa produtividade das empresas, uma baixa qualidade, preços elevados, ou seja, não tinha uma base, não tinha suporte para conseguir produzir tudo aquilo que precisava. Então ela acabou ficando obsoleta, não tinha uma tecnologia adequada. E principalmente porque o governo dirigia investimentos e capital, principalmente o setor armamentista, deixando esse lado de infraestrutura, de outros tipos de indústrias de lado. Então, após algum tempo, quem vai assumir vai ser o Deng Xiaoping, que ele vai propor uma reforma, uma revolução, por assim dizendo, que vai ser o socialismo de mercado, que ele vai ter por objetivo abrir a China para negócios exteriores, assim como capital exterior. No entanto, mantendo o partido único, que seria o Partido Comunista Chinês. Como dito anteriormente, a China, no governo Deng Xiaoping, de 1982 a 1987, teve uma importante transição econômica, uma transição do comunismo para um socialismo de mercado, o que culminou nas suas zonas econômicas, que são regiões mais polarizadas, onde é que se concentram mais as indústrias chinesas. Por exemplo, na faixa litorânea, onde é que são concentradas essas maiores zonas econômicas. O fato é que a população chinesa pode equivaler a aproximadamente 1/5 da população mundial em um dos próximos anos, E esse é um dos fatores que torna a economia chinesa uma das maiores do mundo e um país muito atrativo para os investidores de fora. Também, sobretudo, os investidores chineses, pois o mercado interno lá é grande, sobretudo na faixa litorânea, como já expliquei anteriormente. Mas, o que são as ES? Bom, vou explicar agora para vocês. Segue o mapa aí, beleza? Então, o mapa aí das principais localizações das zonas econômicas chinesas, certo? E essas zonas econômicas chinesas, elas têm 5 características principais, que é o uso de mão de obra muito barata e abundante,
melhor acesso às matérias-primas do país, por exemplo, que como está situado na faixa litorânea, então a transição da matéria-prima que vem mais ao oeste da China chega um pouco mais fácil, assim, entre aspas, no litoral, né? Então é tudo deslocado no sentido litorâneo. A infraestrutura é adequada e a rápida exportação, por exemplo, nesse lugar, como é um país que gera muito mercado interno, são áreas que têm um mercado interno muito grande, então a circulação é mais fácil. E também pelo fato de ser uma zona litorânea, as exportações marítimas são mais fáceis, né? A quarta característica é o acesso amplo ao mercado consumidor do país, sem a passagem dos produtos por barreiras e tarifárias alfandegárias, né? Ao contrário do nosso país, que possui altas barreiras tarifárias alfandegárias. Na China é um pouco diferente também. Outro exemplo é o nosso vizinho Paraguai, só que, claro, não dá para comparar, né? E a quinta característica são baixos impostos locais, incluindo a isenção fiscal para importações de produtos e máquinas industriais. As principais EEs, zonas econômicas especiais chinesas, estão situadas em Shenzhen, Zhuangyin, Santou, Xiamen e a província de Hainan, sendo também em Pequim, Beijing, até na Guan também, Shandong, são boas cidades chinesas assim, que têm alto investimento. Esses investimentos e essas indústrias em si estão mais aqui, quer ver? Estão no ramo metalúrgico, industrial, químico, têxtil. E também, justamente lá pelaquela região perto da Manchúria, ou também nas proximidades de Nanquim e Xangai, que é a capital, tem uma alta concentração de indústrias tecnológicas e indústrias de base, mas um pouco ao oeste do país aí. A China se encontra atualmente em segundo lugar da economia mundial, com um PIB de 14,83 trilhões de dólares americanos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, no seu IDH, seu Índice de Desenvolvimento Humano, a China se encontra em 86º lugar. Isso se deve aos seus vários problemas socioambientais, como, por exemplo, a urbanização. O que seria essa urbanização? Essa urbanização se deve ao crescimento acelerado das cidades, já que são dezenas de cidades com mais de 10 milhões de habitantes que surgem de maneira quase que espontânea na China. Segundo dados oficiais da ONU, foram mais de 500 milhões de chineses que migraram do campo para a cidade nos últimos 30 anos. Outro problema pelo qual a China passa é a escassez de água, já que o país usa em média de 600 bilhões de metros cúbicos de água por ano, em média 400 metros cúbicos por pessoa. E como se esse consumo em massa não bastasse, ainda há o problema de disparidade regional, onde 80% da água do país é encontrado no sul. Além desses problemas, também há o problema de poluição, já que foram construídas mais de 4.000 petroquímicas nas margens dos rios, poluindo a água dos habitantes e podendo assim futuramente causar doenças nos próprios. Outro problema que ocorre na China é a chuva ácida, e ela atinge cerca de metade de toda a cidade chinesa. A China é o maior emissor de dióxido de enxofre do mundo, principal causador da chuva ácida. E essa grande emissão de dióxido de enxofre advém da grande queima de combustíveis fósseis no país. E a zona mais afetada pela chuva ácida é a zona leste, a zona mais rica do país.